Que campanha faz o Fluminense, hein, rapaziada? Que campanha faz o Fluminense? Que Mundial de Clubes? Aliás, que competição é essa organizada pela FIFA? Infantino, o Eric Faria bem falou diretamente para ele. Vai ficar marcado na história, porque essa é uma competição que já é história. E se a competição é histórica, o Fluminense faz história, invicto até aqui. São 5 jogos, vai para o 6º jogo. Amanhã esse vídeo está sendo gravado dia 7. Amanhã tem jogo contra o Chelsea às 16 horas, horário de Brasília. E o Fluminense vai para a 6ª formação diferente nesse jogo de amanhã contra o Chelsea. Fluminense que se acerta durante a competição, muda de formação. Fluminense de Renato Gaúcho não tinha jogado ainda com 3 zagueiros, tem jogado com 3 zagueiros desde o jogo contra a Inter. E aí fica a expectativa para o jogo de amanhã, porque Freitas e Martinelli não vão jogar, receberam aí o 2º cartão amarelo e estão fora do jogo de amanhã. Então fica a dúvida se o Renato vai voltar para a formação antiga, se quem entra no lugar do Martinelli vai ser o Hércules, se quem entra no lugar do Freitas vai ser o René, vai ser o Thiago Santos. Então esse jogo é cercado de expectativa também, né, na questão da escalação. Como eu falei, um Fluminense que se reencontrou e vem fazendo uma baita Copa do Mundo de Clubes. Empate com o Borussia Dortmund, vence o Ulsan, empata com o Mamelodi e aí começa a jornada louca, né? Porque deixou muitos favoritos para trás para chegar nessa semifinal de Copa do Mundo de Clubes, né? Venceu a Inter por 2-0. O Renato espelhando o esquema da Inter, indo para os 3 zagueiros, e deu muito certo. Fez 1-0 com Cano, segurou bem a partida. A Inter não conseguiu criar muito, criou mais no final do jogo, e aí se expôs. E o Hércules, esse herói improvável do Fluminense, estava sendo criticado pela torcida antes da competição e agora já é ídolo, né? Pode-se dizer assim. Foi decisivo contra a Inter e foi decisivo contra o Al Hilal. Mas ainda falando desse jogo contra a Inter, ele faz o gol ali no finalzinho do jogo para dar aquela tranquilidade, para selar a vitória do Fluminense. E ali teve a questão interessante ali do Thiago Silva dando uma orientação na parada técnica com o Renato, alinhando um esquema ali para o Everaldo marcar mais pela ponta e tudo mais. Foi muito exaltado isso daí. O entendimento entre Renato Gaúcho e Thiago Silva. Thiago Silva que tem sido peça fundamental nessa campanha do Fluminense. Ele, Fábio, Arias, têm sido assim os principais jogadores do Fluminense e também da competição. Afinal, o Fluminense está entre os 4 finalistas, é um dos 4 times que chegam aí. Os tricolores já estão comemorando, só a chegada entre os 4 já está sendo muito comemorada. Os brasileiros estão comemorando muito essa Copa do Mundo de Clube. Acho que todo amante de futebol sempre sonhou com uma competição assim, porque o Intercontinental, né, da FIFA, que acontece todo ano, agora mudou, né? Antes era Mundial, agora virou o Intercontinental. Não tinha toda essa importância para as outras equipes, né? O futebol brasileiro, os times brasileiros sempre valorizaram muito, mas os europeus e outros times do mundo não valorizavam tanto. E eu acho que a Copa do Mundo de Clubes chegou nesse patamar de valorização. Os europeus começaram meio frios e tudo mais, foram ali sentindo a competição, os sul-americanos foram chegando e foram ganhando resultados importantes, a imprensa fazendo os questionamentos aos europeus, que são tidos aí como do primeiro escalão do futebol mundial, e isso foi mudando durante a competição. Eu acho que eles foram entendendo um pouco a importância dessa nova competição, que tem a primeira edição agora em 2025, mas tem tudo para ser uma competição tradicional no calendário
do futebol mundial. É verdade, tem seus problemas, assim como a Copa do Mundo de Seleções vai para um país que não é do futebol, não é do esporte. A competição está sendo disputada nos Estados Unidos e a gente vê estádios vazios, em torno do estádio não está pulsando o futebol como deveria, como a competição pede, como ao redor do mundo está acontecendo, né? Então, assim como a Copa do Mundo de Seleções tem essa questão, é um destino que realmente não é do futebol. A Copa do Mundo de Seleções, pelo menos, vão ter mais 2 países, Canadá, que também não tem muita tradição no futebol, e aí sim o México, que faz parte desse cenário futebolístico, assim, e tem uma contribuição maior, né? É um povo mais apaixonado por futebol, tem o esporte como um dos primeiros ali na preferência da sua população. Então tem seus problemas, obviamente. É uma competição que o interesse, principalmente dos clubes europeus por ela, está sendo muito motivada pela questão financeira, é verdade. As premiações estão sendo muito generosas, pode-se falar assim. Então tem movimentado muito a competição. Os europeus que tendem a não levar muito em consideração a competição, o antigo Mundial de Clubes, o Intercontinental e agora esse novo formato, a Copa do Mundo de Clubes, estão valorizando muito por conta da questão financeira. Então foi um jeito da FIFA atrair times, federações para essa competição e, na minha visão, tem dado muito certo. Como eu comentei, os clubes europeus começaram meio frios e tudo mais e foram sentindo a competição, e a gente viu algumas cenas aí durante os jogos que não tem mais esse papo de os europeus não ligam para a competição. Quem foi eliminado saiu chorando, saiu se lamentando. Quem foi passando de fase comemorou muito. Tem uma cena do Kimmich numa defesa, assim, uma das defesas do campeonato do Neuer, num chute do Luiz Araújo, que o Kimmich comemora muito e tudo mais, entre outras comemorações de jogadores assim dos times europeus ao longo da competição. Então eu acho que a competição tem tudo para ser uma das maiores do mundo. Champions League e, para mim, Copa do Mundo de Clubes chega como forte candidata para a segunda prateleira e brigando para a Champions League, e os clubes brasileiros vão ser muito impactados por isso. Se mantiverem o nível das premiações, eu acho que o Campeonato Brasileiro vai ter outro olhar. São só os europeus que estão dando uma prioridade para essa competição por conta da questão financeira, os brasileiros também, obviamente. Mas eu acho que na questão de calendário vai ser priorizada a Copa Libertadores, porque ela dá vaga para a Copa do Mundo de Clubes, e o Campeonato Brasileiro, de repente, vai acontecer um esvaziamento. Ao longo dos anos tem acontecido isso, né? Chega ali em algum momento da temporada, alguns clubes brasileiros estão em Copa do Brasil, Libertadores, e estão brigando ali pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, o Campeonato Brasileiro às vezes fica em segundo plano. Copa Libertadores e Copa do Brasil são mata-mata, tende a ter mais chance. A Copa do Brasil tem crescido muito por conta das premiações, e a Libertadores eu acho que cresce muito agora, nesse momento, com a criação da Copa do Mundo de Clubes, porque é ela que dá vaga para essa competição. Então, ao longo desses 4 anos, ainda a gente precisa ver o que vai ser a Copa do Mundo de Clubes, né? Porque a princípio seriam de 4 em 4 anos, assim como a Copa do Mundo de Seleções, mas como já está dando certo essa, já começou nos bastidores algumas informações de 2 em 2 anos. Eu acho que isso seria um tiro no pé. Acho que 4 em 4 anos dá toda essa expectativa pela competição, assim como a de seleções. Então, de 4 em 4 anos seria o ideal. Vamos voltar para o Fluminense, vamos voltar para o jogo de amanhã, que é um jogo muito importante para o Fluminense, para a história do Fluminense. O torcedor tricolor
está muito feliz por ter chegado até aqui, mas mais do que nunca, por que não sonhar? Por que não pensar no título da Copa do Mundo de Clubes, ser o primeiro time a ser campeão dessa competição de nível mundial? O Fluminense, como eu falei, chega à sexta formação diferente, tem a questão de quem vai entrar no lugar de quem ali. Se o Renato não quiser mudar de formação, ele vai de Thiago Santos no lugar do Freitas. Aconteceu durante a competição em alguns momentos. Tem a opção do René, que volta também de suspensão e pode jogar. Ele é um lateral mais defensivo e pode jogar na zaga também. E no meio-campo, o Hércules tem entrado, né, muitas vezes no lugar do próprio Martinelli, então é um substituto natural. Vamos ver se o Renato vai querer fazer isso desde o início, né? Tem acontecido no segundo tempo e tem dado resultado, né? O Hércules tem sido decisivo aí nos últimos jogos. Agora, se ele quiser mudar de formação, ele vai de Ignacio e Thiago Silva na zaga, o Bernal entra na vaga do Martinelli de volante e surge uma vaga no meio-campo ali, possivelmente o Canóbio. Essas são algumas das opções, mas o Renato tem aprontado muito aí durante a competição. Quero ver o que ele vai preparar. Falando no jogo de amanhã, poderemos ter uma lei do ex aí. Tem o Thiago Silva, que é ídolo no Chelsea. Aliás, o Thiago Silva é ídolo em 3 dos 4 clubes dessa semifinal. É ídolo no PSG, é ídolo no Chelsea e é ídolo no Fluminense. Então o Thiago Silva pode ser uma peça fundamental aí para o Fluminense amanhã. Tem a questão da lei do ex, que é a lei que mais funciona no Brasil e no mundo, mas também tem a questão do Thiago Silva conhecer muito bem o Chelsea. Apesar de ser um time que vem mudando muitas peças, ele pode ter informações ali, ele pode ter uma experiência a passar para os companheiros, como tem feito durante todo o campeonato. E já do lado do Chelsea, a lei do ex pode acontecer com o João Pedro, cara. João Pedro acabou de chegar no Chelsea, ele veio do Brighton, também da Inglaterra. Fez uma grande temporada no Brighton, um time menor, mas aposta muito em jovens, tudo mais. Tem feito boas temporadas nos últimos anos na Premier League e ele se destacou muito e foi comprado pelo Chelsea. Chegou durante a Copa do Mundo de Clubes, se integrou, já teve apresentação ali já no clima dos Estados Unidos ali. Estava ali na beira da praia, já fez umas embaixadinhas ali, já teve a apresentação dele, já estreou, já meteu dancinha no vestiário, já conquistou a rapaziada ali do Chelsea e vai amanhã em busca aí da lei do ex, ele que é revelado no Fluminense. É uma das crias de Xerém. Então temos 2 personagens aí que podem figurar na lei do ex, Thiago Silva e João Pedro. De repente amanhã pode acontecer. Não sei se durante a competição teve lei do ex, cara. É interessante até a gente buscar isso, mas amanhã fica a expectativa aí também para a lei do ex. E esse jogo de amanhã promete ser muito equilibrado. Chelsea e Fluminense. O Fluminense tem plenas condições de vencer o Chelsea. O Flamengo ganhou do Chelsea. Durante a competição foi 3-1. Teve um certo domínio ali no Chelsea. O Chelsea tem melhorado dentro da competição, mas o Fluminense tem feito uma competição gigantesca, né? Eliminou o Inter, eliminou o Al Hilal, que tinha eliminado o Manchester City. Então chega com um ânimo muito bom para esse jogo contra o Chelsea. O Chelsea, querendo ou não, tem o favoritismo, né? Tem um investimento maior. Até em comparação, é interessante a gente pensar nessa Copa do Mundo de Clubes como o dinheiro, às vezes, não é tudo, né? A gente teve o confronto Al Hilal e Fluminense. Al Hilal investiu demais nos últimos anos no seu time. O Fluminense tem uma arrecadação, tem um investimento bem menor e ele é que está na semifinal. Então essa Copa do Mundo de Clubes tem isso também, da gente ver o time que é mais badalado, o time que tem o maior investimento, não só contra o Fluminense, né, mas o Flamengo também venceu o Chelsea e outros resultados que aconteceram, os clubes que têm maior investimento e outros que têm menos investimento. Então, eu acho que esse é o grande barato da Copa do Mundo. Quando a gente vê de seleções também tem esses enfrentamentos aí. A gente teve Costa Rica recentemente derrotando assim gigantes
na história do futebol. Eu acho que o Fluminense, nessa competição, é meio que isso. Incorporou essa coisa do Davi contra Golias e vem vencendo o gigante fase por fase. E amanhã chegou a vez do Chelsea. Vai ser um jogo muito equilibrado, muito equilibrado. Eu diria que é jogo para prorrogação, 1-0, 2-1. Eu acho que o resultado de amanhã vai ser definido assim nos detalhes. O Fluminense tem feito jogos muito equilibrados, a zaga muito bem. Foi um grande acerto do Renato durante a competição. A zaga tem sido assim fenomenal. Fábio indo muito bem, salvando o Fluminense diversas vezes. E ficou até a brincadeira quando as pessoas vão elogiar o Fábio, né? Por conta da idade, vai falar dele, vai elogiar e já complementa falando da idade dele, que realmente é uma loucura, né, cara? O cara, 44 anos, jogando assim no auge, parece que tá no auge da carreira dele, né? Parece que o auge da carreira dele é sempre a próxima fase, a próxima etapa, o próximo jogo com a camisa do Fluminense. Tem o Thiago Silva com 40 anos e volta o questionamento se não é para estar na seleção, e se mantiver o nível dos últimos jogos, para estar na seleção, sim. O Brasil, historicamente, tem essa questão com a idade, né? Eu já vi várias e várias vezes jogadores muito talentosos serem descartados assim. Bateu 30 anos, já não presta mais para a seleção, vamos reformular, tem que ter a reformulação, pega a molecada que está surgindo. Assim, acho que tem que ser feito, mas com muita cautela. A gente tem que balancear jogadores experientes com jogadores mais novos. Eu acho que essa mescla é essencial, e se o jogador está bem, ele tem que estar na seleção. Então é um caso do Thiago Silva, e começou a ser cogitado também o Fábio, né? O Thiago Silva tem uma longa carreira na seleção, o Fábio não teve oportunidades assim sem ser no profissional, né? Nas categorias de base ali, sub-17. Acho que ele chegou até a fazer um mundial com a camisa da seleção, mas nunca pela seleção principal. Mas começou a ser debatido esse assunto, se o Fábio também não merecia uma oportunidade. São alguns debates que começam a ter a partir dessa competição, questão da distância entre o futebol europeu e o futebol sul-americano, futebol africano, enfim, de todos os continentes, qual que está mais avançado, existe tanta diferença assim, como é que é. Eu vi também que teve muitas buscas por Campeonato Brasileiro no Google, e isso já vai desencadeando outra coisa. Há muito tempo os clubes brasileiros estão longe do principal jogo de videogame do planeta, que é o EAFC, o antigo FIFA. E recentemente, com essa competição, tem sido muito procurado, né, cara? Porque a partir do momento que tem uma competição assim mundial, as pessoas querem conhecer mais o clube, e isso acontece muito através do videogame, querem jogar com esse time. Teve muita busca sobre os times. A gente já teve declarações aí dos dirigentes brasileiros falando que tem interesse realmente de retornar para o jogo, e a gente fica na guarda, né? Eu que sou um apaixonado pelo EAFC, o antigo FIFA, fico na expectativa. Todo ano prometem, mas esse ano eu acho que as coisas estão mais perto de acontecer, porque existe uma divisão no futebol brasileiro, clubes que são filiados à Libra e a LFU, que é a Liga Forte. Ambos os líderes têm dialogado na direção de procurar o licenciamento para divulgar o futebol brasileiro, veem isso como um caminho para o crescimento do futebol brasileiro, e realmente é verdade, existe a valorização dos jogadores, dos clubes, das federações, por que não? Então, acho que está tudo indo para esse caminho também, e a competição fortalece muito isso. Outra questão também é a valorização dos jogadores. O Botafogo não soube aproveitar isso, negociou alguns atletas antes do Mundial de Clubes, teve aí a concretização das negociações depois do Mundial, mas a gente bem sabe que já estava rolando ali nos bastidores as negociações, né? O Igor Jesus foi para o Nottingham Forest, o zagueiro Jair também está para ir. Então, se tivesse tido um pouquinho mais de paciência, eu acho que o Botafogo poderia ter tirado um pouco mais dessas negociações, porque a valorização depois do Mundial de Clubes é gigante. Um dos atletas que o Botafogo pode tirar um pouco a mais é o goleiro John,
que eu vi que tem algumas negociações aí em andamento e eu acho que é uma coisa que surgiu depois da Copa do Mundo, né? É claro, os clubes estão sempre monitorando os jogadores, mas a partir do desempenho dele nessa competição, as negociações têm sido intensificadas, então é mais um jogador que pode estar indo embora do futebol brasileiro, mas com uma certa valorização depois da competição. Outro jogador, e falando de Fluminense, que a gente falou bastante aqui hoje, é o John Ares. Muito provavelmente vai ser um jogador que o Fluminense não vai conseguir segurar. Eu acho que vai ter uma concorrência entre a Europa e a Arábia Saudita. A Arábia Saudita a gente sabe que tem contratado muitos jogadores, tem tido um investimento muito forte. Acho que o John Ares pode estar mudando aí de clube, pode estar mudando de continente muito em breve. Isso pode acontecer. Tem sido apontado por muitos o principal jogador da competição. Vai definir muito essa fase final, né? Semifinal e final são muito marcantes, mas até aqui eu acho que ele está ali no top 3 entre os melhores jogadores da Copa do Mundo de clubes. Então a valorização já vem há algum tempo, né? Os olhares para o John Ares. Recentemente teve proposta, eu acho que da Turquia, e o Fluminense conseguiu segurar, conseguiu dar uma valorização para o atleta, fez a renovação de contrato e o atleta ficou. Mas dessa vez eu acho que o Fluminense não vai conseguir segurar, não. Enfim, esse foi o nosso papo de hoje. Falamos muito sobre o Fluminense, sobre um pouco da trajetória na competição. Fizemos uma projeção para amanhã. Acho que vai ser um jogo muito difícil, mas eu acredito muito na classificação do Fluminense. Quarta-feira tem Real Madrid e PSG, mas aí é papo para o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Muitos vídeos como esse virão por aí e eu conto com vocês. Valeu, até a próxima!